Irmãos músicos, irmão Saulinho, Jefferson, os diáconos, irmão Marquinho, irmão Silvano, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, toda a igreja de pé, por favor. No capítulo 8, no versículo 31 a seguir, onde diz aqui no texto, cântico de vitória, Deus é por nós. Glória a Deus. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 8, verso 31. Já para o finalzinho da Bíblia. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, aleluia, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, igreja. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu essa carta ao povo de Roma, evidentemente que professando a sua fé, aquilo que ele acreditava, que ele, enfim, havia crido, no que ele havia entregue a sua vida, mas essa carta também era um protesto contra toda a perseguição que o evangelho sofreu naquele lugar. Foi tardio a chegada do evangelho para aquele povo. Foi o povo que viu a morte do apóstolo São Paulo. Ele morreu numa masmorra romana. A Bíblia não deixa claro como foi a sua morte, mas tudo indica que foi decapitado, teve a cabeça cortada, com frio, com fome, doente. Lucas esteve com ele lá, passou algum tempo junto dele, mas em nada ele negou o Senhor. Ele chegou a uma conclusão de que ia morrer. Ele tinha sido livre de muitos açoites, tinha sido livre das prisões, mas ele sabia que chegaria um momento que pelo Evangelho, até pela história toda dele, pela vida ministerial dele, ele não poderia morrer de outra forma senão pelo Evangelho. Morreu confessando aquilo que ele acreditava, porque ele mesmo dizia, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. A pessoa, para falar isso, pode me imitar, ele tem que ter muito caráter cristão para dizer, eu sou um exemplo para vocês. Ainda que alguém possa dizer, aquele irmão é um exemplo, pode ser, pode passar. Mas a própria pessoa dizer, pode me imitar, porque eu estou imitando a Cristo, ele tinha certeza daquilo que ele estava fazendo.
Ele tinha certeza de a quem ele estava servindo. Irmãos amados, e ele escreveu essa carta dizendo àquele pequeno grupo, por que não escreveu ao povo de Filipos, que foi o povo que ele mais se relacionou bem, o povo que mais o assistiu nas suas missões, o povo onde ele mais teve contato, mas ele escreveu ao povo de Roma, porque esse povo foi evangelizado, na sua grande maioria, de dentro da prisão onde ele estava. Os soldados, os generais, os grandes, se os irmãos forem lá em Filipenses, acho que 2, não me lembro, ele manda uma carta ao povo de Filipos, dizendo, de dentro da prisão, os santos que estão comigo vos saúdam. Que santos, se só ele era crente? Se só ele estava preso? Todos os santos vos saúdam, em especial os que são da casa de César. Glória ao nome do Senhor. Debaixo do império, debaixo do palácio, eles prenderam ele numa masmorra romana, mas ele continuava anunciando o evangelho. Não podia anunciar na rua, anunciava na prisão. Era um preso que cria, um condenado que cria, um soldado que cria, um general que cria, alguém que levava comida que cria, outro que levava água que cria. Irmão, tu és uma fonte de água viva na presença de Deus, e ninguém vai tampar essa fonte de jorrar a água da vida. Dá glória a Deus, irmão. Quando eu era bem mais jovem, já faz algum tempo, tinha o saudoso irmão Nandi, era um porteiro lá da minha congregação, no tempo da CCB lá em Caraguá. E o irmão Nandi teve derrame e ficou numa cama, uma mão tão forte. Eu trabalhava nas construções, muito debilitado. E do dia que ele voltou do hospital, até o dia da sua morte, eu não sei quanto tempo foi, mas foi bastante. Se você chegasse na casa dele qualquer hora que ele tivesse acordado, era glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ou ele estava dormindo, ou ele estava com a boca ocupada comendo. E o resto era naquela cama, glória a Deus, glória a Deus. Foi com a minha avó uma ocasião visitá-los, uma tarde, a irmã Flora, sua esposa, irmãos, também era da Obra da Piedade, e oramos com ele, viemos para a sala, a irmã Flora foi servir um café, e ele está lá no quarto, glória a Deus, glória a Deus. Daí a pouco ele ficou quietinho, a irmã Flora falou, deixa eu ver se ele está precisando de alguma coisa, que ele está quietinho, acho que ele dormiu. E dormiu, irmão, para acordar só na volta do Senhor Jesus. Só parou de dar glória a Deus quando morreu. Irmão, o adversário não vai tampar tua boca. A enfermidade não vai tampar tua boca. A guerra não vai fechar os teus lábios, porque o Senhor vem dizer, você é mais do que vencedor. Perder ou ganhar, independe do que você já é vencedor na presença de Deus. O crente perde dinheiro, ele dá glória a Deus. Ele ganha dinheiro, ele dá glória a Deus. O crente tem 2 pernas, ele dá glória a Deus. Tem uma só, ele vem pulando para a igreja, mas ele dá glória a Deus também. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. O crente enxerga, ele dá glória a Deus. Ele não enxerga, ele faz igual a irmão Eliezer lá de Sorocaba. Aprende a tocar o hino de cor, pega o clarinete e vem para a igreja, prega a palavra, dá glória a Deus, anuncia o evangelho, porque ninguém para esse povo na presença de Deus. Irmão, creia nessa noite, nessa palavra. Deus vai te dar a condição de se reinventar na sua presença. O diabo faz a panela, mas não sabe fazer a tampa. Ele cercou você de todo lado. Deus vai te tirar por cima. Deus vai te tirar por cima, irmão. Deus vai te dar um par de asas para você voar. Que diremos, pois, a estas coisas? Que coisa? Ao coronavírus, ao desemprego, à eleição que não saiu do jeito que você queria, ao emprego que não é do jeito que você queria, ao casamento que não está do jeito que você queria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você é um vitorioso, dá glória a Deus essa noite. O Senhor vai te revestir da virtude e da palavra. A porta que está fechada, Deus abre. A enfermidade do jeito que veio vai embora. Tem Deus na tua vida, dá glória a Deus. Tem Deus no teu caminho. Tem Deus na tua casa. Tem Deus no meio do povo de Deus. Tem Deus respondendo às suas orações. Você não está sozinho. Você não é uma folha no vento. Você não está largado no mundo para ser tragado pelo diabo. A minha proteção está sobre a tua vida. As minhas asas estão sobre a tua vida. Mal nenhum chegará na sua tenda. Pode dar glória a Deus. É noite de vitória.
Glória ao nome do Senhor. Agora você pensa só uma coisa. Como pode alguém escrever uma carta dessa cheia de fé, fadado à morte, irmão? Ele sabia, tinha certeza que ele ia morrer, ele sabia. Ele já falou, se viver vivo por Cristo, se morrer é ganho, viver é ganho, se viver vivo por Cristo, morro com Cristo. Ele já sabia do que ele ia passar. O Filho de Deus também já sabia o que ia passar. Não sabia da morte de cruz? Não falou, vós derrubais esse templo, mas em 3 dias eu edifico de novo, falando de si mesmo, sabia que morreria, sabia que ressuscitaria, mas Paulo não ressuscitaria como Cristo, como ainda não ressuscitou. Vai ressuscitar na volta do nosso mestre. Mas ele tinha uma missão a cumprir. O que fala nas Forças Armadas? Missão dada, missão cumprida. Glória a Deus. O que me mandou fazer, eu vou fazer. E você tem uma missão só na tua vida: servir esse Deus maravilhoso. Yalamana Suyalama, Kalima Yeshua Lama, Alaia Jesus. Você tem uma missão só nessa tua vida: propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Cada batida do teu coração tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. E o Senhor te diz: por onde você passar, as portas vão abrir, as cadeias vão cair, os demônios vão sair da tua frente, porque o adversário hoje fica sabendo que Deus está te armando com armadura celestial, que Deus está te dando coisa nova para você combater o inferno. Deve ter pelo menos uns 2, 3 crentes aqui para dar glória a Deus por essa palavra, não tem, irmão? Porque a palavra está chegando longe e o povo está vindo. Eu quero batizar, eu quero me arrepender. Domingo acabou o batismo, tivemos que fazer outro batismo, e o Senhor vai chamando, e o Senhor vai batizando com a promessa, e o Senhor vai, irmão, soltando as almas. Hoje Deus te diz: eu vou passar na tua vida e vou cortar o laço do passarinheiro. Alamaia, eu vou desarmar a pulga do inferno contra a tua vida. A armadilha que fizeram por você vão cair nela. A forca não é para crente, a forca é para o diabo. Dá glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Alamanaia, Jesus. E muitos acham que nós vamos encerrar o ano blasfemando, chorando, reclamando das nossas provas, reclamando das nossas perdas, reclamando do nosso prejuízo. Não, irmão, nós cremos ainda na palavra: em tudo dai graças a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Nós estamos aqui para confessar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Recebe essa palavra e sai daqui abençoado no nome do Senhor. Aleluia. E aquele que te viu chorar esse ano vai te ver sorrindo no próximo ano. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E hoje essa palavra é o sol que vem raiando na tua vida. Se vocês crêem, pode dar glória a Deus, irmão. Aleluia. Aleluia. Ali onde eu moro tem um sabiá laranjeira, que nós vamos acabando a live umas 3h30, 4 horas, dando ouve, porque a Helena dorme tarde. Quando eu estou me preparando para dormir do clamor da madrugada, ela já está cantando já falta muito para amanhecer o dia, e ela já está cantando. Ela tem uma missão, ela desperta todos nós, ela desperta os outros pássaros, dali um pouquinho é os pardal, é o sanhaço, os outros passarinhos, e essa palavra hoje vem cantar na tua vida: desperta, a noite está acabando, glória ao nome do Senhor. Prepara-te, Idaiamuia, Alamaia, atavia-te de roupas novas, coloca a mitra nova na tua cabeça, cinge-te da armadura da palavra do teu Deus, e o dia vem raiando na tua vida, e o Senhor te diz: pode sair para peleja, o gigante sou eu que vou derrubar. Glória a Deus. A vitória da igreja de Deus é cântico de vitória, é promessa de vitória. Pode fechar quantas portas for, mas tem Deus para dar, que o diabo para carregar. O que o Senhor disse que vai te dar, está dado. O que o Senhor prometeu, está prometido. A igreja de Deus não ficará envergonhada. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Então, amados irmãos, que essa palavra possa entrar no nosso coração.
E que nós saímos daqui contente, feliz, dizendo: Senhor, eu creio na tua palavra. Eu creio, Senhor, que tu estás cuidando de mim. E o Senhor te diz: não só de ti, mas de toda a tua geração na terra. Irmã, o teu conselho não alcança, irmão, o teu conselho não alcança, a minha palavra alcança. Você não consegue aconselhando, mas você consegue orando. Por causa da tua oração, eu vou buscar o que é teu onde tiver, diz o Senhor. Vou buscar o que é teu onde tiver. Tem aí no livro da Hora da Bênção, o nosso irmão que cresceu nas coisas de Deus, cresceu na igreja e depois desviou-se para o mal, para o caminho das drogas. E virou um traficante muito forte lá na região sul daqui de São Paulo. Irmãos, e tinha muito dinheiro, morava ali no Morumbi, ali para lá do Panambi, tinha muito dinheiro, porque droga dá muito dinheiro, é só lucro. E foi, irmão, se envolvendo com feitiçaria. E chegou uma hora que o dinheiro, as drogas, a vida farta, a vida, enfim, dissoluta, não trazia mais alegria para ele. Ele parou, então, na beira da Marginal Pinheiros, tinha um revólver no porta-luva do carro, num momento de desespero, pegou a arma, pôs embaixo aqui do queixo para dar um tiro e se matar. Glória ao nome do Senhor. E ele deu o primeiro tiro, estava o tambor cheio, a arma não negou. Deu o segundo, a arma negou. Quando ele foi dar o terceiro tiro, apareceu um farol na frente dele, muito grande, naquela madrugada, ele não sabe de onde veio, e de dentro daquele farol uma voz gritava: aquele que pertence a Deus, o diabo não mata. Glória a Deus. Aleluia! E ele lembrou da casa dos seus pais, foi lá na barragem, Cidade de Luz, nós tivemos uma igreja lá em Parelheiros, e foi para a casa dos seus pais, glória ao nome do Senhor. Chegou na casa dos pais de madrugada, abriu a porta e entrou, viu que o pai estava ajoelhado na beira do sofá e a mãe orando, umas 4 horas da manhã, e ele ficou ouvindo a oração, glória a Deus, e o pai clamava: Senhor, eu não sei o que eu errei, o que eu fiz de errado para o meu filho cair nessa vida torta, nós sempre fomos gente simples, mas gente que amou a tua palavra. Senhor, onde tiver meu filho agora, pelo amor do teu nome, livre ele da morte, Senhor, glória, glória. Eu creio na palavra que tu mandou essa noite na tua casa. A tua palavra disse: aquele que pertence a Deus, o diabo não mata. Ele encerrou a oração do pai, irmão, agarrou no cangote do pai e começou a chorar, e naquele dia o adversário foi embora. Gente, eu não sei se vocês creem em revelação, mas está caindo aqui um lençol branco nessa igreja agora, e Deus vai derramar sobre a sua igreja uma grande proteção. Nada vai te separar do amor de Deus, nem dívida, nem riqueza, nem homem, nem mulher, nem dinheiro, nem nada. Você está ligado no céu, recebe aí um choque da palavra. Recebe, irmã, a virtude da palavra, recebe a glória da palavra, e sai daqui dando glória a Deus. Deus está te escolhendo para uma grande obra na terra. Uma grande obra, irmão, que será vista por todos, e como uma casa edificada sobre a rocha, assim será você. Virão os ventos, virão as tempestades, virão as tormentas e o terremoto, a casa vai balançar, irmão, mas ela não vai cair, diz o Senhor. Eu não deixo, porque a minha mão direita está te sustentando de pé. Vai em paz para tua casa e dá muita glória a Deus. Aleluia! Uma vez fui atender uma Santa Ceia, uns 7 anos atrás, numa cidadinha aqui para frente da Tapetininga, São Miguel Arcanjo. Nós temos uma igrejinha lá que é um container. Vocês compraram um container e fizeram uma igrejinha. Uma meia dúzia de irmandades, que já foi lá, já estivemos lá. E na hora de vir embora, pegar uma rodovia, tem meia dúzia de irmãos, mas foi tão boa a Santa Ceia, irmão Israel. Aqueles irmãos simplesinhos, as irmãzinhas de chinelinho de dedo, um povo simples, mas cheio de Deus. Nós vinha vindo embora, quando nós pegamos a rodovia, deve dar umas 2h30 de lá aqui, umas 2h40, um pouco mais. Quando nós saímos da cidadinha, que pegamos a rodovia, uma presença de Deus pegou em nós no carro, e nós 3 horas viemos falando em língua, glória ao nome do Senhor. Chegamos aqui para estacionar o carro, e a presença do irmão Roberto, eu, irmão Silvio, outros irmãos mais, e a presença de Deus. Irmão, ouça bem essa palavra. Você vai estar indo embora para a tua casa, e você ainda vai estar sentindo a energia dessa palavra na tua vida.
Glória a Deus. Você vai deitar para dormir e o corpo ainda vai estar tremendo. Senhor, é a tua presença. Sou eu despertando cada célula do teu corpo, mandando a morte embora da tua vida, mandando a morte embora da tua casa, visitando você com vida e vida com abundância, visitando a minha igreja com paz, com a paz de Deus, visitando a minha igreja com prosperidade, com portas abertas, com sorriso no rosto, visitando a minha igreja com mesa cheia, com carro na porta, com filho crente dando glória a Deus. O tempo da seca acaba hoje, o tempo do deserto acaba hoje, é tempo de colher. Se você trouxe a tua vasilha, pode pegar do fruto da palavra, enche o teu molho, é tempo de colheita. Glória a Jesus, aleluia, alamaia Jesus. Há uns 18 anos atrás, fomos a Dani e eu, a Bia, para o culto com fome, porque não tinha o que comer. E na hora de vir embora, nós viemos de bicicleta, carregando a Bia na cadeirinha. E uma chuva que afogava ela na cadeirinha. Quantos quilômetros dava de casa lá na central de Ubatuba? Uns 8 quilômetros de bicicleta. E a chuva que não acabava mais. E nós víamos naquela alegria por causa da palavra que Deus tinha mandado. Aleluia, aleluia. Eu sabia que não tinha nada em casa, glória a Deus. E nós tínhamos mudado de casa. E os pais dela, nem os meus, não saíam. Ela testemunha Deus no céu. Não sabia onde nós morávamos. Mas naquela noite Deus mandou a palavra, usando o saudoso irmão Cláudio, que era o ancião mais velho de lá. Era muito difícil ele atender culto. Era quase 60 anos de ancião. Deus levou o seu servo. E ele pregando a palavra dizia: irmão, você veio aqui com choro para esse culto, mas o Senhor te diz: vai embora em paz para a tua casa, porque hoje eu mando a miséria embora da tua vida. E nós cremos tanto na palavra, irmão, fomos embora felizes, já abraçado na palavra. Quando foi 3 e pouco da manhã, ouvimos um barulho no terreiro da casa. Meu Deus do céu, se for ladrão, nós estamos pegos, não tem o que roubar, eles vão ficar bravos, vão matar nós. Tem misericórdia. O pai dela, meu sogro, estava vindo do cais, ele é estivador, mais de 100 quilômetros da nossa casa, passou em frente ao Pão de Açúcar, e o Senhor falou com ele: você vai para a tua casa? Entra no mercado, faz uma compra, tua filha, tua neta e teu genro não tem o que comer em casa, glória a Deus. Mas eu não sei onde eles moram, Senhor, eles mudaram há pouco tempo. Você lembra disso, Dani? Você não sabe, eu sei onde eles moram. Lamúria canta lamanassa laia lamaia. E foi, irmão, até hoje ela não voltou na minha vida. E o mesmo Deus está aqui para te dizer: você veio aqui chorando, mas volta para tua casa com alegria. A miséria vai embora da tua vida hoje. Cai demônio da vida da igreja no nome de Jesus. Sai espírito da miséria, sai espírito da contenda, sai espírito da morte. Seja abençoado em nome de Jesus. E vai em paz para a tua casa, dando muitas graças a Deus, porque o Senhor abriu os seus tesouros do céu em favor da sua igreja, e você vai pegar com as tuas mãos a tua bênção, e a tua casa será chamada casa de oração. Deus seja louvado.